Então, hoje eu quero só apresentar você para todos os que estão entrando aqui, participando dessa pequena. Vamos dizer assim, essa live, a intenção é justamente informar as pessoas que nos conhecem, que a gente. Uhum. Do que trata de alguns assuntos, principalmente envolvendo a parte, sem dúvida nenhuma, a parte médica, que eu acho que no expertise que a gente tem, e principalmente com o intuito de informar as pessoas. Então, a live vai se fundamentar muito a respeito da anestesia, né, no que tange a anestesia, as preocupações que a gente deve ter com relação à anestesia, seja, como sempre, né, na nossa atividade, como também agora, principalmente nessa época de pandemia. E te apresentar assim para as pessoas que estão entrando, para te inserir dentro do contexto. O Dr. Gustavo é um velho conhecido amigo, profissional, já me conhece há muitos anos, Muito. e a gente já tem uma convivência há muito tempo. E o Gustavo, obviamente, ele é formado na Universidade de Taubaté, já também há algum tempo, pelo menos já se vão aí Já. quase 20 anos, né, de formatura. Fez residência médica em anestesia na Beneficência Portuguesa, se especializou em anestesia, título pela AMB, e tem o título superior de anestesia, fundamentalmente. Ele caiu aqui. Caiu um pouquinho. Está me ouvindo? Agora Então, deu. você pode me dar, ele pode instruir outros anestesistas, ou seja, formar anestesistas, e além de tudo também ele é instrutor de reanimação pela Sociedade Brasileira de Anestesia. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem uma excelente formação para nos dar um transcorrer dessa hora aí, o que a gente vai poder comentar a respeito da anestesia. Então, vamos começar, antes de tudo, Gustavo, que eu acho que assim, é a condição mais importante. Antes de falar especificamente da pandemia, tudo, o que a gente pode dar com relação, se mudou muito, os cuidados da anestesia? Que cuidados a gente deve ter com a anestesia? Porque esse é um grande questionamento. Por exemplo, eu vou operar amanhã, eu não sei absolutamente nada. Eu, obviamente, não sou leigo, mas um leigo, o que vai acontecer conosco? O que é uma anestesia? Que tipo de anestesia eu vou receber? Bem, Aí, outra antes de coisa, pode mais, se apresentar. tá bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, falar que a gente está 12 anos, ele mais de 12 anos juntos, trabalhando. Nossa, está me aturando há 12 anos, eu não aturo. Passa Acho que só a minha rápido. mulher me atura mais. Não, a minha Mas mãe, é. né? E realmente é um privilégio, sempre falo com a Larissa, minha sócia, né? É um privilégio trabalhar com você, que ama a sua profissão, adora o que faz, né? Isso pude conferir de perto. Formou a Gastros, né, com cirurgiões excelentes, né, que tem a sua marca, sua característica, né, que é uma formação de excelência e ótimo cirurgião. Então é muito bom trabalhar com você, que passa muita segurança para todos nós. Então é fantástico estar juntos esse tempo todo, viu? Vamos falar que a gente está fazendo isso combinado, hein, cara? Esse daí eu não tinha falado. Não, mas é bom, porque é gostoso estar. Acho que é uma cumplicidade que a gente já tem tanto tempo, que é bacana. Então, assim, a anestesia ela mudou muito desse tempo para cá. Né? Eu estou há 16 anos praticamente na anestesia, desde o meu R1 até agora. E antes o anestesista ele viu o paciente, ele tinha contato com o paciente somente no centro cirúrgico. Era o médico do centro cirúrgico, né, que tinha uma excelência ali no tratamento, mas isso mudou muito de um tempo para cá. Né? Hoje a anestesia ela cuida do paciente não só na hora da cirurgia, mas antes do preparo dele e depois também. Então, tudo isso para poder trazer uma segurança maior para a cirurgia. Né? Então, Sem dúvida nenhuma, eu acho que assim, as pessoas têm que dar importância, porque é um período no qual a pessoa não tem. A vida da pessoa está entregue à mão do anestesista, né? sem dúvida nenhuma. A gente não consegue trabalhar se você não estiver bem anestesiado, e a nossa função, cada qual cuidando do seu parâmetro, né? É isso Desculpe mesmo. ter te cortado. Não, então é isso. Então, essa avaliação pré-anestésica, que é esse período antes que eu falei agora da anestesia, ela tem umas etapas, que é contar, saber da história do paciente, saber
se ele toma algum remédio, qual doença que ele já tem cronicamente, né? Se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem asma, saber que remédio está tomando durante esse período. Então, isso é muito importante. Saber se tem alergia, que é algo que muitos pacientes têm muito medo, né, de ter uma reação alérgica na hora da cirurgia. E algumas alergias é importante saber antes, porque o centro cirúrgico está preparado. Por exemplo, alergia ao látex. Você tem que saber antes, porque é a primeira cirurgia, tem que ser do dia. Então, essa cirurgia tem que ser totalmente equipada, a sala de cirurgia, para poder fazer com total segurança. Então, isso é feito na história, no bate-papo, antes, muito antes do procedimento. Depois a gente faz um exame físico, né, que é, além de medir a pressão, ouvir o coração, ouvir o pulmão, né, a ausculta, a gente faz o exame físico da via aérea, para ver o planejamento da anestesia geral. Né, então, isso é muito bacana para a gente poder fazer. E aí vem os exames que a gente colhe, que a gente pede os exames. Hoje, né, na clínica, a gente já tem todo um protocolo de exames que vocês já pedem isso, de acordo com a cirurgia, de acordo com o paciente. Passa com médico de especialidades, com cardiologista, pneumologista. Enfim, é um preparo enorme para que na hora da cirurgia a gente saiba realmente, não pode ter surpresa, né? A ideia nossa é de não ter surpresa quando a gente começar. Então, esse todo esse preparo. E o mais legal, que a gente tem, eu acho que o mais bacana desse bate-papo é poder conhecer o paciente, sabe? Essa proximidade que a gente tem, deles saber quem vai fazer sua anestesia, de tirar dúvidas, que tem vezes tem umas dúvidas pequenas assim, mas que gera uma ansiedade enorme para eles. Então, é bacana que a gente pode tirar. De repente, ele tem uma cirurgia anterior que não foi bem, que ele não se sentiu bem, ou ele ouviu da vizinha alguma coisa que aconteceu. E isso é bem interessante até a gente entrar num parâmetro que às vezes as pessoas têm, até tem alguns comentários. Porque o que acontece? Você tem a cirurgia feita em caráter eletivo, que é aquela cirurgia que a gente programa, e às vezes a pessoa passou por um procedimento cirúrgico em caráter de urgência. São vivências completamente diferentes, né? Muito diferentes. Então, eu acho que assim, esse é um parâmetro que também é importante, que às vezes a pessoa leva um estigma de uma maneira diferente de um preparo para uma cirurgia eletiva, onde você tem que ter todos os parâmetros dentro de um controle adequado. E assim, com relação a esses, assim, a tua experiência, os medos, quais são os questionamentos que as pessoas mais te perguntam e os medos, a ansiedade, quando você chega para eu sou médico, vou fazer sua anestesia. O que você pode transparecer conosco? Bem, dessa semana até recente, mas é muito recorrente, é o medo de acordar no meio da cirurgia. Esse é um medo, assim, muito comum dos pacientes. Até tem um filme, aquele Awake, lá, que a pessoa é anestesiada, ela lembra de tudo que o cirurgião está falando. Enfim, é um medo que ou ele já passou por isso, ou ele já ouviu alguém passar por isso, exato. Passar por isso. E hoje a gente tem recursos fantásticos que praticamente evitam esse tipo de acontecimento, né? Então a gente tem, por exemplo, um monitor cerebral, né? A gente tem médias ondas, médio sono. A gente põe uma fitinha na cabeça, cola uma fitinha, e que além de evitar, né, que o paciente acorde, isso é muito bom, porque não vai acordar mesmo, que ele mostra o númerozinho para mim lá da faixa do sono. Ele evita também algo muito importante hoje, que está sendo falado muito nos congressos, é a anestesia muito profunda, que tem até supressões cerebrais. Isso aí causa danos cerebrais, causa aumento, algumas vezes até mortalidade. Eles estão vendo isso também. Então, esse aparelho, felizmente, todos os hospitais que nós vamos têm disponível hoje em dia, né? Então, dá uma segurança enorme para o paciente. Então, não precisa ter mais esse medo de acordar no meio, porque realmente ele deixa uma faixa ideal para o paciente, essa monitorização. Então, acho que assim, a pessoa também tem muitas vezes o receio que tipos de anestesia, né? Eu vou operar, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia, um transplante ou uma cirurgia de hérnia. Então, você tem que estimar e ver os preparos que são para cada procedimento. E hoje em dia, esses procedimentos se tornam cada vez mais seguros pelos controles que a gente tem, tanto prévios, quando a gente faz um preparo em procedimentos, vamos dizer assim, eletivos,
e esses avaliações, por exemplo, que a gente faz antes, e o controle que a gente tem no intraoperatório. E que tipos de anestesia, por exemplo, você pode falar para a gente? Eu vou fazer uma gastroplastia, vou fazer uma cirurgia oncológica, vou fazer uma hérnia. O que difere de uma anestesia de uma para outra? Vou fazer uma peridural, uma RAC, vou fazer uma anestesia geral. Tá, então assim, Que normalmente os pacientes ficam é uma angustiados. dúvida. Ai, doutor, vou tomar uma agulha na espinha. E eles não querem, assim, né? Não quer tomar Exato. hack, né? A hack dá dor de cabeça, né? É muito comum Isso. essa... Então, assim, a anestesia, ela depende de muitos fatores, mas principalmente é da condição, né, do paciente, como que ele está no momento da cirurgia. Tem pacientes que são bem debilitados. E da cirurgia também. Então, por exemplo, cirurgia por vídeo, que você falou da gastroplastia, da retirada de vesícula, que você injeta gás dentro da barriga para poder, né, fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia. As cirurgias são excelentes para a gente, para nós anestesistas, porque elas são minimamente invasivas. O pós-operatório costuma ser muito melhor do que aquelas cirurgias antigas, que são cirurgias abertas. Mas, para você fazer uma cirurgia dessa, não dá para fazer com uma hack, por exemplo. Que a hack é aquela anestesia nas costas, que anestesia só as pernas. Porque você precisa controlar a respiração, controlar todo o paciente, que com gás você não consegue controlar com uma anestesia com a hack. Então, nesse caso, na gastroplastia, com anestesia geral. E outras faz com hack. Por exemplo, uma hérnia inguinal, né, aquela cirurgia de hérnia, se for uma cirurgia aberta, pode ser feito, né, com hack anestesia. As duas são muito seguras, mas cada um para o seu tipo de cirurgia. E assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem também, por exemplo, angústia, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, né? Uma cirurgia, por exemplo, que envolve um contexto, obviamente, de um paciente que tem doenças, tem comorbidades, por exemplo, uma cirurgia oncológica, onde o paciente às vezes é muito deprimido, já passou por por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, mas esses controles que são feitos prévios, pré-operatórios, que a gente faz antes de operar, as avaliações que a gente solicita nos dão segurança, obviamente, para naquele período do intraoperatório você estar seguro com todos os controles que você já comentou. E o que você, por exemplo, assim, em termos de objetivos, assim, da cirurgia, por exemplo, bariátrica, tem um procedimento que a gente faz, que a gente nota, às vezes a gente até avalia a gente às vezes é obrigado a operar em hospitais onde a gente não tem o anestesista que a gente está habituado, até pelo motivo do plano. Mas assim, a gente observa que, por exemplo, a anestesia que quando você coloca para um paciente obeso, ele acorda bem, com muito, assim, sem tanto desconforto. Fala um pouco assim sobre o tipo de anestesia que você programa para o obeso, com relação até a esse mecanismo de a gente usar um bloqueio profundo para a pessoa ser mais confortável para o cirurgião operar e menos incômodo para o paciente nesse retorno da cirurgia. Isso é fundamental, né? Então, hoje, primeiro assim, a prática, né, do anestesista em relação à cirurgia, ela é importantíssima, porque você já tem todo uma habilidade, uma técnica, principalmente em relação à via aérea. Da parte de bloqueio, o que é bloqueio, para o pessoal entender, né? É um relaxamento para a cirurgia, porque é uma cirurgia que tem pouco espaço para o cirurgião poder operar. Então, quanto maior o relaxamento você tiver, mais facilita o procedimento, menor tempo você gasta para a cirurgia. E tem um fator muito importante também, que evita dor no pós-operatório. Com um relaxamento grande, é muito comum o paciente sentir uma dor, geralmente, no abdômen. É como se tivesse feito uma musculação. Porque se você deixa a musculatura contraída durante a cirurgia, o gás ele vai empurrando aquela musculatura e na hora que ele acorda, ele sente como se tivesse feito, sei lá, umas 100 flexões, né? Uma abdominal. Uns 200 abdominais, assim, nunca tendo feito, exatamente. Ele tem, e hoje, e ainda bem hoje, por que é bacana isso? Porque quando a gente começou lá atrás, não tinha antídotos para relaxante muscular. Você não tinha, você tinha que calcular muito bem, que senão você não acordava o paciente porque ele ficava relaxado. Hoje você pode relaxar o que for, você pode relaxar o máximo. Você usa antídotos que você reverte a ação dele em minutos.
Então, você não tem a preocupação de não conseguir reverter esse bloqueio. Então, melhorou bastante, e isso é melhor para o paciente, que ele acorda com uma respiração sem bloqueio, e o pós-operatório com muito menos dor, né, que a gente tem visto. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, isso são procedimentos que a gente usa muito também em cirurgias longas, né? Porque aí você consegue fazer o trabalho, esse relaxamento é fundamental, principalmente nas cirurgias que a gente faz muito, minimamente invasiva, cirurgia robótica, cirurgias de cabeça e pescoço, até porque você tem anestesia bastante para o Celso. O Então, Celso, o isso é uma coisa. Caio, né? Isso, então, são coisas extremamente importantes para justamente ter um retorno quando o paciente acorda, menos traumático, menos desconforto. Ele usa o quê? Menos opioide, e assim, menos remédios para dor. E uma coisa que a gente também pode comentar é que você também tem esse cabedal, né? Você tem uma especialização em dor. Então, Uhum. essa também é a preocupação de você ter no pós-operatório menos desconforto. Isso justamente está relacionado ao tipo de anestesia que você faz no intraoperatório. É. E agora, assim, em termos de dor, assim, no pós-operatório, existe essa influência, assim, que a gente comentou, do tipo de anestesia, desencadeador, o uso do opioide? O que você Sim, pode falar para a gente? hoje a tendência, né? Hoje a grande é, novidade é você modular a dose do opioide, né? A gente sabe que o opioide é uma excelente medicação, ele tem as suas indicações ainda nos dias de Dá um hoje. exemplo, assim, de opioide para as pessoas, às vezes, elas não Opioide, compreendem. que a gente fala de Que opioide, tudo que é morfina, né? Derivado da hum. morfina, né? Então, esses O tramal, Dramal, fentanil, acho que o pessoal conhece o isso, Tilex, né? exato. Isso são opioides, são remédios para dor bem forte, né? E aí foi visto que a dose excessiva e alguns desses opioides, em vez de ele tratar a dor, ele acaba sensibilizando a A dor, paciente, exato. a paciente. Então, o que a gente faz na anestesia, não só bariátrica, mas qualquer anestesia? A gente procura fazer multimodal. O que é? A gente vai bloqueando várias vias da dor, através de medicamentos diferentes. Então, a gente consegue diminuir a dose desses analgésicos, desses opioides, e consegue agir no bloqueio em diferentes vias, né? Diferentes caminhozinhos que ela percorre. Então, hoje a gente não tem a necessidade que a gente usava tanto e isso era perigoso para o paciente também de obesidade, porque ele acumulava na gordura, depois voltava para a corrente sanguínea, então isso aí era a parte respiratória acabava prejudicando. E você consegue, hoje não tem mais, assim, o paciente no pós-operatório, dificilmente a gente tem paciente que vai evoluir com dor que não passa. A gente tem tanto remédio hoje que melhora, de uma hora para Então, outra e passa. nesse contexto, a gente teve uma pergunta aqui da doutora Natália, assim, isso tem influência, por exemplo, até no controle das náuseas, dos vômitos, no pós-operatório imediato da cirurgia, não é? O que isso pode ser feito para prevenir isso? Muito também. Então, assim, da mesma maneira que a gente está diminuindo o uso de opioide, que é um fator da cirurgia, porque hoje a gente faz anestesia venosa, né? O que é venosa? Só com anestésico dentro da veia, que são anestésicos que não dão náusea, mas o opioide ele dá náusea. Nós fazemos bloqueios da náusea multimodal também. Então, vários medicamentos, antes do paciente acordar, a gente vai bloqueando os gatilhos de náuseas e vômitos para ele poder não ter essa sensação, que é a mais desconfortável e a mais relatada pelos pacientes. Nesse bate-papo que a gente Exato. tem com eles, que eles mais lembram geralmente, falam, puxa, a outra vez eu senti frio ou eu senti náusea. Isso aí é o que eles mais falam, né, do desconforto. Então também a gente usa muito remédio hoje, muita medicação para bloquear esse gatilho antes de começar. Então, exatamente, eu acho que assim, isso por exemplo, dependendo até do tipo de cirurgia, isso interfere até no próprio resultado da cirurgia, de desencadear até complicações se você não tem uma prevenção desses fatores no pós-operatório. E agora, assim, obviamente que o pessoal está com muito incômodo na vivência que a gente tem, né, obviamente, vivenciando isso, o receio que o pessoal está tendo hoje em dia por conta da Covid-19. Como é que Uhum. você viu esse estigma, por exemplo? Isso, obviamente, existe uma condição para o paciente, para o médico, para a equipe, para o hospital. Como é que você Com está certeza. vendo isso na sua especialidade na anestesia,
a condução da Covid-19 na tua área, na parte anestésica, Tá. da anestesia? Então, primeiro, assim, a nossa equipe, né, que a gente trabalha, todas as eletivas foram suspensas, né, as cirurgias foram inicialmente canceladas, só as urgências, as cirurgias que não dá para esperar, no caso de tireoide, né, câncer de tireoide, que mantiveram essas cirurgias, até ter um protocolo, até poder o hospital estar preparado, né, porque no começo teve toda uma preparação hospitalar para poder tratar o paciente com o máximo de segurança possível. E nós, anestesiologistas, né, nós somos dia de frente ali, porque na hora que a gente faz a parte da intubação, da parte da via aérea, é a hora mais delicada, né, a hora que você pode ter maior contaminação em relação ao coronavírus. Mas o que a gente tem visto? Primeiro que todos os hospitais que a gente está trabalhando, né, com você e com outras equipes que a gente também está fazendo, estão testando os pacientes. Isso é muito bom, porque passa uma segurança para o paciente e para a equipe cirúrgica. Nós mesmos nos testamos várias vezes, já testei algumas vezes em relação ao coronavírus, que também passa uma segurança para o paciente da gente em relação a ele. E hoje em dia a gente vai fazer uma anestesia totalmente paramentado, né? A gente usa aquela máscara N95, óculos, face shield, avental, vídeo laringo, que é sensacional. Para vocês entenderem o que é vídeo laringo, é um aparelho de intubação com uma câmera. Então, ele facilita muito essa parte do início da cirurgia, traz uma segurança enorme para a equipe cirúrgica, para o paciente, e Sem dúvida. evita exposição. Então, está muito mais bem preparado do que no início. Então, foi isso, acho que essa espera que nós tivemos, e que você ele também teve, né, com a equipe, de poder entender como é que está sendo funcionando os hospitais, foi muito importante. É justamente assim, no início, a gente não sabia, até, por exemplo, pelo que vinha dos acontecimentos da China, principalmente, depois na Europa, o que acontece com a infecção pelo Covid? A infecção é transmitida por tosse, pelas secreções nasofaringianas, entendeu? Então, essas secreções é o que mais a gente entra em contato quando você, principalmente a parte anestésica, você vai fazer uma intubação, você vai fazer... Então, a gente precisa se prevenir quanto a isso. E, obviamente, como o período de incubação, agora a gente até já sabe, antes a gente não tinha a estimação de quanto tempo você tinha de ter que esperar esse período de incubação. Então, isso cabe em que, à medida que você vai conhecendo a doença, você vai caminhando e criando o quê? Protocolos de atendimento. Isso. Eu acho que assim, no começo, obviamente, foi extremamente seguro, foi o que o mundo inteiro fez. A gente recebeu diretrizes internacionais do Colégio Internacional de Cirurgia, Colégio Americano de Cirurgia, Colégio Brasileiro de Cirurgia, você também com relação à anestesia, na endoscopia, de todas as cirurgias eletivas, as endoscopias eletivas foram suspensas. Isso, obviamente, por quê? Para a gente até, primeiro, se preparar de como é que a gente deveria fazer os protocolos de fazer esse atendimento. Agora, a gente tem mais o quê? Existe o quê? Um grande preparo. Os hospitais se prepararam, a população se preparou. Esse período de isolamento social, embora seja crítico e muito ruim, ele faz com que a gente consiga ter o expertise desses protocolos, o que está acontecendo em outros lugares, para a gente não incorrer em outros erros que já aconteceu. Porque, infelizmente, o que aconteceu, por exemplo, na China, a maioria dos profissionais da saúde, eles se contaminavam muito na intubação dos pacientes. Isso. Entendeu? Então, todos os profissionais de saúde, envolvendo os médicos, faxineiro, tudo que envolvia, por quê? Porque a quantidade de secreção era muito alta. A própria cirurgia laparoscópica, a gente foi questionada se poderia ser feito, porque o quê? Existia o quê? A aerolização dessas secreções em pacientes contaminados. O pior prognóstico dos pacientes que você operava e eram Covid positivo. Até, por exemplo, a gente começou a fazer exames adicionais para a gente justamente se certificar que o paciente não estava com contaminação por Covid. Então, são todos esses protocolos que hoje nos dão mais segurança de a gente poder começar
a compreender a necessidade de todas essas cautelas. Ou seja, agora, na vigência da pandemia, a gente está tendo uma cautela adicional com tudo que você comentou. Tanto a equipe é testada, desde a instrumentadora até o cirurgião, como o anestesista, como, por exemplo, os profissionais envolvidos na cirurgia, para que não haja contaminação. Até o atendimento no hospital é diferenciado. Então, isso tudo realmente modulou a resposta que a própria sociedade está tendo, principalmente nesse ambiente, de distinguir a possibilidade de a gente começar a reintroduzir esses ambientes, as cirurgias eletivas. Porque, obviamente, o que aconteceu? A gente ficou um bom tempo sem operar pacientes com câncer, pacientes com doenças que necessitam, por exemplo, até a cirurgia bariátrica. Qual que é a doença ou comprometimento que os pacientes, vamos dizer assim, são acometidos ou que têm o pior prognóstico no COVID? São os pacientes que têm doenças associadas, que é justamente o que a obesidade traz consigo. Então, esses pacientes, por exemplo, que não estão sendo operados, eles estão, se contaminados por COVID, eles correm um risco adicional, entendeu? Muito. Então, isso tudo, então, para a gente compreender nesse sentido. Então, o que você vê nos hospitais que a gente trabalha? A gente pode citar alguns, seja a Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, vamos assim, Santa Catarina, que é um hospital que também você atua bastante. O que eles têm feito com relação à parte anestésica, por exemplo, desses protocolos de internação do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia? Você podia comentar para a gente um pouquinho? Da parte anestésica, como é que está sendo feito, né? Primeiro, os pacientes estão isolados em andares separados, com entradas separadas nos andares. Então, assim, o pronto-socorro é o local do hospital. Esse está numa parte. A parte de cirurgia eletiva está em outro lugar, em todos os hospitais, que você falou, Santa Catarina, Oswaldo, BP, Mirante, São Luís, tem tudo que a gente trabalha, 9 eu não fui ainda, mas com certeza também deve estar assim. Então, esses hospitais, eles estão, primeiro, o fluxo dos pacientes estão separados, que isso é fundamental. Para anestesia, nós também estamos entrando já paramentados, eu vou ver os pacientes já com a roupa já paramentada, para proteger os pacientes também, né, para estar e também se proteger. As salas de cirurgia estão separadas, então, no Oswaldo Cruz, né, que a gente tem ido agora também, tem um centro cirúrgico só para pacientes eletivos e tem centro cirúrgico separado só para o paciente com coronavírus. Com Covid, exatamente. As salas de cirurgias, isso em todos os hospitais, Santa Catarina, Oswaldo, BP, as salas de cirurgias para o coronavírus estão com pressão negativa. O que é pressão negativa? É um sistema de aspiração, né? O ar ele não fica circulando. Então, quando tem paciente de coronavírus, também tem uma proteção para quem está lá. Mas não é o nosso caso, porque a gente está com cirurgias eletivas, né? Não são pacientes assim. Então, os centros cirúrgicos estão separados também. Então, para a gente, da anestesia, é muito importante, porque a gente não está circulando junto com pessoas potenciais. Então, como todo mundo está testado e o centro cirúrgico está separado, isso traz uma segurança para toda a equipe, não só a anestesia, mas para a enfermeira, para os técnicos de enfermagem, né, que são aqueles que estão trabalhando junto com a gente sempre. E eles também estão separados. Então, quem trabalha com coronavírus está no andar de coronavírus. Quem trabalha no centro cirúrgico está só no centro cirúrgico. Ele não fica circulando de um lado para o outro. Isso também traz uma proteção para eles, né? Porque eles não vão nem levar o coronavírus, nem vão se expor uma hora sim, hora não. Então, isso foi feito em todos os hospitais que você está falando, né? Que a gente trabalha. Assim, existe uma mudança na diretriz, ou seja, na condução, por exemplo, de uma anestesia agora na vigência do coronavírus, mudou alguma coisa com relação à parte da anestesia quando você está operando, com relação à contaminação do coronavírus? Eu acho que assim, o que a gente tem feito, assim, uma precaução maior na indução, né, que tem toda essa paramentação, não só nossa, mas de quem está nos auxiliando, né, o auxiliar de anestesia, auxiliar de enfermagem, que fica junto com a gente, que são pessoas incríveis, que estão ali sempre junto, nos ajudando. Eles também estão se cuidando. Na hora da extubação também, que é um momento crítico, a gente procura colocar uma máscara já na extubação e puxa o tubo por baixo da máscara, para caso ele tussa, o paciente, né, que pode acontecer, ele tosse na máscara, ele não tosse para o ar ambiente. Mas nesse momento também, de paramento, eu coloco
a roupa para me proteger. Na recuperação anestésica, isso é um momento também importante. Todos os pacientes na recuperação anestésica ficam com máscara, então eles vão ficar também, estão mais separados na recuperação, eles não ficam mais próximos e ficam com máscara. Então protege também os pacientes que estão esperando. O que é recuperação anestésica? Depois da cirurgia, ele vai para um lugar para cuidar da anestesia. Então ele fica ali com a máscara e depois para o quarto. E nós orientamos também ele, olha, no hospital é a mesma maneira do que um supermercado. Você vai ter que usar máscara, lavar a mão o tempo todo, né? Eu acho que segue as mesmas recomendações para ele quando ele entra dentro de um hospital. Então, outra coisa que é importante, você comentou, eu acho que assim, as pessoas estão vendo assim, que a importância. Antes a pessoa imaginava que você entrava no centro cirúrgico e ia ver o anestesista lá no centro cirúrgico. Só ele está lá do lado do aparelho, aí às vezes tinha aquela importância. Mas dizer até que o anestesista não era médico. Então, eu acho que assim, é importante que as pessoas compreendam que os cuidados, eles começaram, né, como você comentou, antes, na visita no intra-hospital pré-anestésica que você faz antes, a avaliação pré-anestésica que foi feita antes, a avaliação multidisciplinar que é feita, por exemplo, se o paciente é cardiopata, hipertenso, tem que ter toda uma avaliação prévia. Aí depois você tem a anestesia e o pós, né? Obviamente, a pessoa pensa que o anestesista depois larga a anestesia, acabou, já chegou, não quero mais saber. Não, é porque assim, até vocês têm essa preocupação, que eu acho realmente importante, de acompanhar o pós-operatório desses pacientes. Eu acho que isso que eu queria que você comentasse muito, que isso é um trabalho que nem todos fazem muito isso, porque tem muitos hospitais no qual, infelizmente, os pacientes são vistos assim desse modo já ainda meio antigo, não são vistos por uma equipe que se preocupa em trabalhar no pré-pós, no pré, intra e pós-operatório. Como é que queria que você comentasse isso, que você já tem feito isso há algum tempo? Não, é um trabalho muito gratificante. Ele é um trabalho assim, porque a gente ouve nos congressos, né, a importância desse trabalho do pós-operatório. Muitas complicações, problemas acontecem no pós-operatório, de queda de pressão, de náuseas e vômitos, de dores. E por que não cuidar no pós? Se nós temos esse know-how de cuidar bem do paciente com dor, de cuidar bem do paciente com náusea, de saber trabalhar a pressão, que é algo fundamental hoje em dia. Hoje, no último congresso, ele falou assim, a pressão, a gente manter a pressão, o paciente estável na cirurgia, é tão importante porque na hora não aparece nada, mas depois de um ano pode ter problemas cardíacos, problemas sérios por falta de atenção na cirurgia ali, ou na enfermaria. Então, assim, e os pacientes ficam muito felizes, porque eles se sentem cuidados, se sentem, né, acompanhados, não só no hospital, mas a gente manda mensagem depois que ele sai do hospital para saber como é que ele está. E dá para ajudar bastante. Olha, muitos pacientes que são queixas pequenininhas, que ajustando as doses dos remédios, dando uma atenção, explicando, ficam muito melhores, né? E melhora a evolução realmente dele. Então, esse cuidado pós-operatório, por isso tem que fazer com a gente tem pouca, né? Eu, a Larissa, a nossa equipe toda, a gente trabalha com poucas cirurgias por dia. Mas justamente por isso, para dar tempo, para poder cuidar realmente, individualizar esse tratamento com eles, que é o mais gostoso, né? Você poder ser lembrado e você poder... Exatamente, e dar atenção, porque justamente você, por exemplo, essa interação entre o anestesista e a equipe, porque às vezes você ligando para o paciente, às vezes o paciente, tem uma tosse, estou com tosse, será que é algum problema da intubação? Você pode ver, pode ser alguma outra complicação, alguma complicação pulmonar, que a gente tem que, e você já chama, algumas vezes a gente chama atenção, traz o paciente de volta para o hospital, acompanha, traz para o consultório para a gente ver antes do retorno programado. Então, isso tudo realmente é importante e faz com que essa interação da equipe seja cada vez mais consistente. Isso que realmente é uma condição muito importante. E você, assim, como a gente já até comentou, já até me antecipei alguma coisa, o que está sendo feito agora para o retorno das cirurgias eletivas? Então, qual a preocupação que você pode, por exemplo, agora, a gente já está programando, é óbvio hoje em dia que a gente tenha
existe o medo, a ansiedade, a angústia dos pacientes em operar, né, em ir para o hospital, porque o hospital eu vou pegar a Covid, eu vou ter. Uhum. Essa é a grande preocupação. Eu acho que assim, não, hoje, agora, eu vejo o seguinte: a gente tem uma grande, principalmente nos hospitais nos quais a gente trabalha, a gente tem ainda uma boa opção com relação a encaminhamento de todos os cuidados que a gente já sabe dessas diretrizes que estão sendo determinadas e delineadas já para atendimento ao Covid. E o que você pode dizer assim com relação a essas cirurgias eletivas para os pacientes que vão operar agora? Bem, falar assim, primeiro que mudou, né, esse cenário do começo para agora mudou completamente, né? Então, realmente, hoje, a doença, enfim, tudo já tem um conhecimento muito maior do que era há 3 meses atrás. O, o fluxo dos pacientes, já coloquei, está totalmente, né, adequado para poder fazer. Não, o que acontece, que até é uma coisa importante, a anestesia hoje, o risco é muito baixo, né? Até estava conversando, qual que é o risco anestésico hoje? É muito baixo. Realmente, tem trabalhos que falam que é 1 para 180 mil, é quase mais fácil cair um raio na cabeça do que a anestesia em Do que, si exato. ter algum problema. Porém, cirurgias de urgência e emergência muda completamente o cenário, né? Então, o que está Isso. acontecendo muito, estava lá no Osvaldo, semana passada, e uma patologista, né, que estava fazendo uma cirurgia de mama. Ela falou assim, o que está tendo de casos de pacientes que não estão fazendo exames de rotina que tinham que fazer, não estão se cuidando, e estão entrando como urgência. Essa patologista falou que dos cânceres, por exemplo, com a perfuração, com obstrução, que poderiam ser diagnosticados antes. Então, Exato. Podiam ser eu acho que minha tratados antes. orientação Então, assim, estão retardando porque eles não estão indo para o hospital. estão retardando. Quem puder, né? Quem puder fazer os exames que já foram pedidos, se está sentindo algum sintoma, passar no médico para fazer esses exames, para não ter problema lá na frente, porque eu acho que hoje em dia, tanto os consultórios, né, estão mais seguros, porque todo mundo está preocupado com isso, os hospitais também estão mais seguros, e previno que eu já vi, infelizmente, amigos, tudo, ter problemas sérios por retardar algo muito importante, um exame importante, uma consulta, né? Então, acho que é não parar. Eu acho que todo cuidado, né, que está sendo feito já diminuiu muito o risco, assim, de você poder ter um problema né, do coronavírus nesse momento. Não, mas isso que você comentou é uma realidade muito, assim, crítica. A gente tem, obviamente, dois ambientes que a gente trabalha, né? A gente tem um ambiente privado, né, onde você também observou isso, esse comentário que você fez. As pessoas com medo de ir ao hospital retardam, por exemplo, Uhum. eu estou com dor de barriga, mas eu não quero ir para o hospital. E na realidade a pessoa tem o quê? Um apendicite. Esse apendicite vai lá, ele se agrava porque o apêndice perfura, faz uma contaminação maior e o que acontece? Agrega risco à cirurgia. Então ela pode estar agregando um risco adicional à própria doença que é desencadeada aleatoriamente. Quer dizer, você tem apêndice, você pode ter apendicite em Qualquer qualquer época, tempo. né? Qualquer época. Se você tiver agora, você tem que ser cuidado. É uma urgência, entendeu? É. E, obviamente, um paciente com câncer que retarde, por exemplo, as cirurgias, ele pode, obviamente, agravar a doença dele e piorar muito o prognóstico futuro desse paciente, entendeu? Então, É isso são mesmo. condições justamente importantes. Acho que essas lições que a gente... E acho que essa é a importância de a gente estar informando para o público, né? Porque, às vezes, as pessoas não têm... a gente está vivenciando isso dia a dia. Uhum. Eu, por exemplo, eu não deixei de operar nenhuma semana. Durante esses 3 meses, eu tenho operado com frequência, mas, obviamente, tenho operado o quê? Urgência. Doença oncológica, urgências que a gente operou, e justamente por quê? Por conta de você ter isso. E a nossa preocupação é que elas podem agravar essas doenças. Isso realmente nos traz muita preocupação nesse sentido. E da parte da obesidade, acho que é algo importante também, só lembrar, porque acho que tem muito a ver com a anestesia. Nós sabemos que o paciente obeso, ele tem uma reserva de pulmão muito pequena. O que é reserva de pulmão, para vocês entenderem? Ele tem uma capacidade de armazenar o ar, de oxigênio mesmo, baixa. E qualquer gripe, qualquer coisa, ele já fica sem ar, porque já trabalha no limite.
Então, a gente vê na anestesia, a gente vai começar uma anestesia, ela já cai a oxigenação bem rápido. Nesse momento, se o paciente já está, né, tem toda uma indicação, né, que já tentou emagrecer, né, que você conversou com o Gustavo outra vez, se já está naquele momento que já está indicado fazer, é um momento importante também, porque caso o paciente, e é o maior fator de mortalidade fora a idade, caso o paciente desse pegue o coronavírus nesse momento, a gente sabe que a gravidade é maior. Né? A gente vê, além da fase, hoje a gente vê também no coronavírus, a trombose, que é o paciente de obesidade, ele tem uma chance de trombose muito maior, por ser um paciente inflamado, né? A gordura... Exatamente. Ela é inflamado crônico, que leva a trombose mais facilmente. E o coronavírus, uma outra ação dele, que a gente já está começando a ver, uma outra ação dele são as tromboses. Né? Então, esse paciente provavelmente vai ter uma chance muito grande, né, se evoluir para uma fase mais grave, de também, além da parte respiratória, evoluir para algo trombótico. Então, acho que se está já programado, se já está pensando nisso, é uma boa oportunidade para poder realmente... É uma forma até de se ajudar nesse momento. Não, sem dúvida nenhuma. Até você citou uma coisa bem interessante, que eu acho que, assim, hoje saiu um trabalho, assim, que até as entidades médicas publicaram tudo, que é um trial, quer dizer, um trabalho feito na Inglaterra, que é um estudo prospectivo randomizado, do uso do corticoide. O que o corticoide faz? Ele tira a atividade da inflamação, usada nos pacientes que são, obviamente, entubados. Eles reduziram a mortalidade de uma maneira sensível nos pacientes entubados, em quase pela metade. Ou seja, então, um tratamento mais eficiente, uma droga que efetivamente pode e melhorou de maneira contundente, diminuiu a mortalidade nos pacientes atendidos intubados ou com algum grau de insuficiência respiratória, entendeu? Uhum. Então, foi realmente uma conquista agora, fora as outras medicações que estão sendo aventadas, tudo, mas essa agora mostrou em trials controlados que realmente mostrou ser efetiva. Então, realmente são condições que, obviamente, por isso que a medicina é apaixonante, né? A gente vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento tem que ser, obviamente, cada vez mais difundido. Bom, Gustavo, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai ser jogado para fora, né? Eu acho que assim, a gente poderia aqui falar várias coisas, eu acho que tem vários temas importantes que eu acho que assim vale a pena a gente depois fazer uma conduta nesse sentido, a gente também até trocar figurinhas com a Larissa, a gente trazer mais gente que faz que eu acho que assim um outro tema muito interessante que é tratamento de dor, seja em pacientes oncológicos, seja no pós-operatório, como é que a gente utiliza, como é que a gente maneja as drogas no pós-operatório. Acho que isso é uma coisa muito interessante. E surgiram vários questionamentos aqui que depois a gente vai ver com a Gabriela como é que a gente vai poder responder. Mas eu queria te agradecer por esse tempo precioso que a gente teve aqui. Eu acho que foi extremamente cativante. Acho que eu acho que assim, o mais importante que a gente tem que transmitir é segurança para os nossos pacientes, a informação, ou seja, usar esse mecanismo que a gente tem de possibilitar com que as pessoas sejam informadas e usar esse artifício nesses tempos de Covid. Foi muito importante a gente usar essa ferramenta, não só a internet, mas essa ferramenta de a gente transmitir para as pessoas os cuidados que a gente deve ter, principalmente na nossa área, que é a saúde. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa, deve ser o ensejo final aí, porque senão daqui a pouco depois a gente apanha da Gabriela. A gente falou bastante de segurança, queria agradecer também, assim, eu acho que o Elisiário também tem esse respeito, e eu também tenho esse respeito, a Larissa, por todos os profissionais de saúde, sabe? Eu vejo, hoje a gente fala de segurança, e essa segurança está junto com o auxiliar de enfermagem, que ajuda a gente diariamente. Então, são pessoas incríveis que trabalham com a gente. As enfermeiras também, que também preparam todo o centro cirúrgico para poder correr da maneira mais perfeita possível a cirurgia.
As instrumentadoras nossas, né, Eli, que são fantásticas, não só da equipe de vocês, mas todas, né, todas nossas, Eu né? acho que assim, às vezes as pessoas não têm a dinâmica do que um procedimento cirúrgico envolve. Assim, envolve Nossa Senhora. muita gente. Desde Nossa. no consultório, né? Ou seja, o preparo do doente no consultório, até ele chegar no hospital, ele ter, voltar para sua casa, tudo que foi envolvido em termos de pessoal, né? Isso que a gente está Nossa. vendo agora, né? Ou seja, desde a pessoa que atende a você, abre a porta do hospital, leva você para o pronto-socorro ou para o quarto, o atendimento da enfermagem, quer dizer, então isso tudo realmente é importante. Você falou com muita São perfeição isso, verdadeiros heróis, assim, que realmente sem é dúvida nenhuma. gratificante trabalhar com eles. Agradecer, né, a Laís não está aqui, mas a minha sócia, minha amigona, que a gente... Nossa, tem Não, uma parceria de muitos ela é anos, meio né? envergonhada, mas a gente vai tirar a vergonha. Na próxima a gente vai fazer A um próxima esqueminha de os três. vai tá junto com a gente aqui. Isso. E Porque tem ele muito agradecer... assunto, acho que assim, você vê, cada vez mais a gente, isso é uma teia, você vai puxando um assunto vai puxando o outro, e tem vários assuntos importantes que a gente pode esclarecer para as pessoas. E vão surgindo cada vez mais perguntas relacionadas a isso. Eu acho que é isso que é o nosso objetivo, é desmistificar a anestesia, por exemplo, desmistificar a dor, desmistificar o acompanhamento, vamos assim, agora nessa época de pandemia, o que está sendo feito para a gente diminuir riscos e fazer a nossa área de maneira mais adequada. Perfeito. E é um trabalho assim, é um trabalho realmente de muita gente, tá? O hospital tão fantástico, assim, acho que os hospitais né, que a gente está trabalhando é de tirar o chapéu, realmente. É um trabalho que a gente não consegue, a gente tem uma ideia, mas imagina o quanto de esforço eles não tiveram para poder fazer o que eles estão fazendo hoje. Então, agradecer a todos os hospitais que a gente está indo, que realmente a gente se sente seguros, né, nesses hospitais que nós vamos trabalhar. E falar que realmente é um trabalho de equipe, né? Acho que eu gosto muito de trabalhar com a equipe, né? Com a Gastro, com você, com todo mundo, porque são profissionais muito carinhosos com os pacientes, e são muito zelosos e realmente isso é gratificante poder trabalhar com pessoas assim no dia de hoje. E eu acho que é isso. Acho que é importante da gente realmente passar para vocês que, né, que estão ouvindo, que está sendo feito um trabalho muito bonito, muito sério em relação ao coronavírus nesses hospitais. A nossa equipe também tem um respeito muito grande por esse momento, por isso que a gente também está voltando de uma maneira muito segura. A gente não voltaria se não tivesse seguro, né? Então, Não, eu acho que é exatamente, esse é o isso, foco nosso. exatamente. Olha, Gustavo, muito obrigado. Acho que a gente te agradeceu um monte, e a gente vai ter outras oportunidades, assim, eu acho que assim, a gente deve fazer, isso era uma coisa que eu comecei a fazer até antes de começar de ter a pandemia, né? Comecei a estudar usar essa ferramenta que a gente está usando agora, e eu acho que assim é muito importante, porque a gente consegue esclarecer algumas vezes uma pessoa que vai operar, porque você tem esse artifício, ó, vamos ver, teve uma live lá, vai estar gravada, o que a gente pode ter, tirar alguma dúvida, manda, hoje de maneira digital pode entrar em contato conosco, com quem pode eu transmitir essa informação, isso realmente é muito importante. Agradecer todo esse período de anos que a gente vem tendo, que realmente é gratificante, justamente isso forma e consolida o time. Eu acho que assim, tanto você com os anestesistas, com a Larissa, com toda a equipe que vocês têm em contato, a gente, por exemplo, com todos desde das pessoas que nos cuidam no consultório, as secretárias, as pessoas que deixam hoje em dia, por exemplo, extremamente seguro de você entrar no consultório com todo paciente que é visto, a higienização do consultório, isso tem pessoas que estão fazendo isso. Então, isso tudo realmente é importante, esses profissionais realmente são os verdadeiros heróis. Gustavo, mesmo. obrigado pela paciência Obrigado, da gente aí, e valeu. Não, muito Um bom. grande abraço Espero aí ter a toda a ajudado os esposa. amigos aí. Tá joia. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, Um tchau. abração.